Olá, eu sou a Gal, sou guia de turismo, licenciada pelo Ministério de Turismo em Israel. Minha especialidade é a cidade de Tel Aviv e eu estou agora em um lugar que eu gosto muito, que é praticamente o princípio da história de Tel Aviv. Aqui eu estou numa praça, né, muito gostosa. E aqui eu quero mostrar para vocês essas tábuas, né, esses mosaicos que foram feitos por um artista israelense chamado Nahum Gutman nos anos 70. Nahum Gutman passou praticamente toda a infância dele no princípio de Tel Aviv, na criação da cidade de Tel Aviv, e ele coloca aqui nesse mosaico figuras que representam a história do princípio da cidade de Tel Aviv. Aqui nesse primeiro mosaico, primeira tábua que eu vou mostrar, né, é representada Iafo. A Iafo é uma das cidades mais antigas do mundo, ela até é mencionada na Bíblia. A gente até vê representada aqui com a história de Jonas e a baleia. Mas também Iafo como o útero de Tel Aviv, né, onde realmente a cidade de Tel Aviv começa. Em 1900, no começo do século XX, chegavam ao porto de Iafo muitos barcos a vapor que traziam diplomatas, peregrinos, muitos imigrantes judeus da Europa, que eram participantes ativos do movimento sionista, chegavam pelo porto de Iafo e acabavam se assentando, né, em Iafo. Iafo começou a ficar muito apertada, muito cheia de gente, e é aí que a comunidade judaica trata de se reunir para começar a pensar numa saída das muralhas de Iafo. Aqui nessa outra tábua aqui que eu vou mostrar para vocês, Nahum Gutman, ele coloca essa representação da saída das muralhas. Ali atrás é Iafo, né, a saída das muralhas de Iafo. Essa época do começo do século XX, ainda toda a Palestina era dominada pelo Império Turco-Otomano, ainda se vivia em muralhas, mas já tinha uma tentativa do Império Turco-Otomano de sair das muralhas, de se construir bairro fora das muralhas, mas eles não tinham, né, as informações corretas para poder sobreviver fora das muralhas. E quem chegava naqueles navios a vapor, né, os engenheiros, arquitetos, muitos deles, né, judeus ativos no movimento sionista, que formavam a comunidade judaica de Iafo, se reuniram e pensaram: nós temos que pegar um lugar que seja bem localizado, né, que a gente possa construir uma cidade fora de Iafo. Já tinha tido, né, tentativa judaica também de bairros fora de Iafo, como Neve Tzedek, por exemplo, mas em 1906 vem ao país uma figura muito importante, um arquiteto, um urbanista chamado Akiva Aryeh Weiss, e ele joga a ideia na comunidade de Iafo, propondo uma cidade que agora é a terceira tábua que eu vou mostrar para vocês, uma cidade projetada desse jeito. Primeiro de tudo, ele diz que vai ser uma cidade hebraica, totalmente hebraica. Isso quer dizer que nas escolas se estudariam hebraico, que as pessoas falariam entre elas em hebraico, que as coisas vendidas, né, no quiosque, nas lojinhas, seriam ditas em hebraico. E aí ele projeta essa cidade juntamente com a comunidade judaica da época de Iafo. E aí a gente vê nessa tábua, né, a rua principal dessa cidade, a rua que vai se chamar Herzl, que é em homenagem a Theodor Herzl, né, o fundador do movimento sionista. E ao fim dessa rua a gente vê uma construção ali no fundo que parece mais um templo. É a primeira escola hebraica também da cidade de Tel Aviv, chamada Gimnasia Herzliya. E as ruas paralelas, né, são 4 ruas paralelas, não, as ruas que cortam a rua Herzl são as moradias, que foram justamente sorteadas entre todos da comunidade, e assim foi o projeto do princípio da cidade de Tel Aviv, dita por Aryeh Akiva Weiss, mas construída por toda a comunidade judaica da época. Em 4 anos conseguiram
construir essa cidade, conseguiram botar água para todas as torneiras das moradias dessa cidade e energia elétrica, e faltava um nome. O nome, bom, em 1909 foi todo o fim, né, da projeção desse começo dessa cidade, e essa assembleia judaica levava o nome de Ahuzat Bait. Então, temporariamente, ficou conhecida essa cidade como Ahuzat Bait. Mas um ano depois, em 1910, depois de se pensar em várias ideias para o nome dessa cidade, como por exemplo Pequena Yafo, Aviva, nas discussões levantou-se a possibilidade de ser o nome Tel Aviv. Queriam dar o nome de um livro escrito por Theodor Herzl, um livro que Herzl descrevia como ele gostaria que fosse o Estado judeu. É um livro que originalmente estava escrito em alemão, o título dele é em alemão, o título dele é Altneuland, que significa a velha e a nova terra. E Sokolov, quando foi traduzir esse livro, ele resolve dar o título desse livro de Tel Aviv. Tel é uma colina arqueológica, né, fazendo então ligação com o passado, e Aviv significa primavera, que é a renovação das flores. Assim que Tel Aviv ficou como a tradução do livro de Theodor Herzl e foi escolhido como o nome dessa nova cidade, dessa primeira cidade hebraica que nós até hoje conhecemos como Tel Aviv. Tel Aviv começou assim, como eu mostrei para vocês, com esse projeto pequeno. Eu estou bem aqui onde foi o princípio de Tel Aviv, mas Tel Aviv cresceu muito. Tel Aviv hoje é uma cidade moderna, metropolitana, tem quase 460 mil habitantes, seria a segunda cidade mais populosa do Estado de Israel, e é uma cidade que cresceu desde então e que vem crescendo muito, e é uma cidade gostosíssima de se viver, plana, com praias, com muita cultura, vida cultural, cinema, teatro, e ciclovias e uma vida jovem muito gostosa. E aí virão mais vídeos de Tel Aviv. Um grande beijo!